Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Estou muito feliz porque Deus tem me dado tantas oportunidades de pregar a palavra dele para muitas pessoas. E se você está aqui hoje, fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Eu tenho uma mensagem da palavra de Deus para trazer para você hoje, e baseado nessa mensagem, nós vamos orar junto. Nós vamos buscar a direção do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas acham que o dia ele foi tão difícil para algumas e outras nem tanto. Outras acham que o dia foi um dia muito bom, um dia muito de paz. Amados, nós precisamos entender uma coisa: ninguém está livre de tribulação. Tribulação é algo que nós todos vamos sofrer. Todos nós somos seres humanos e todos nós passamos por tribulação. Não há uma pessoa que não passe por tribulação na vida, mas Jesus Cristo nos ensinou a vencer elas. E como que a gente vence uma tentação ou uma tribulação? Sem orar e sem buscar a palavra de Deus, isso é impossível. Sem a gente orar e buscar a direção do Senhor, nós nunca vamos conseguir vencer o inimigo. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre um assunto muito importante, que é a oração. A oração, ela pode ser sim uma ferramenta muito boa na vida do cristão, desde que usada com a finalidade correta. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes elas recebem um mal e elas vão lá e querem pagar com a mesma moeda. E elas oram no seu coração com egoísmo, elas oram com o coração fechado, elas não abrem o coração e não estão dispostas a orar por aquela alma. Talvez por uma pessoa que fez um mal com nós no nosso dia. Em vez de nós orarmos para aquela pessoa, para que ela seja salva, para que ela busque a direção do Senhor, a gente acaba levando aquilo para o coração. E eu gostaria de dizer para você essa noite que você não precisa levar essas coisas para o seu coração, que o que você precisa mesmo é de Cristo Jesus na sua vida. Isso é muito importante, amados. A primeira coisa que deve vir na vida de toda pessoa é a salvação. Muitos dos profetas, muitos dos servos do Senhor passaram por dificuldades, mas eu tenho certeza que as dificuldades deles não foram em vão, porque eles depositaram confiança naquele que dá a força, naquele que tem o poder, que é Jesus Cristo. E se você hoje depositar a mesma confiança nele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje a gente vai ler uma passagem que nos fala de Paulo e de Silas. Paulo e Silas eram homens de Deus e esses homens, assim como nós, estavam sujeitos às tentações, é claro. E nessa passagem vai nos falar sobre lucro também. Essa passagem vai nos trazer algo muito interessante para nós meditarmos antes de nós orarmos, para nós entendermos o que a palavra de Deus vai nos dizer hoje. Lá em Atos, capítulo 17, e dos versículos 16 adiante, até no versículo 20, vamos ler até o versículo 24, nos diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade
e nos expõe costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Amados, a gente pode entender 2 ou 3 verdades aqui até que nos traz da palavra de Deus. A primeira coisa é que muitas pessoas elas pensam que os demônios eles não conhecem a Cristo. É muito pelo contrário. Os demônios eles sabem muito bem quem é Cristo Jesus, eles conhecem, e na mesma hora que eles sabem quem é Cristo, eles também sabem quem serve ao Senhor. E nessa passagem aqui, eu fico muito admirado de pensar que as pessoas que estavam ali, elas não ficaram preocupadas com aquela menina que estava possessa, com aquela jovem. Eles estavam preocupados com o lucro. Com o lucro, porque aquela menina, aquela jovem, ela adivinhava e com as adivinhações ela dava muito lucro àquelas pessoas. Amados, isso é uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que estão possuídas por espíritos malignos, até hoje espíritos de adivinhação. E talvez elas não querem entregar a sua vida, elas não querem ser libertas, porque simplesmente isso traz algo para elas. E aqui a gente vê que o povo eles ficaram muito irados, porque eles perderam o seu lucro. Sabe, o lucro nem sempre vai ser algo que vem de Deus. Isso daqui era um lucro ilícito, um lucro onde que as pessoas estavam tirando, os senhores estavam tirando aqueles lucros em cima dos demônios, né? No caso, o demônio estava possuindo aquela jovem e com isso ele adivinhava e estava dando muito lucro. E tem pessoas que elas não querem abrir a mão das coisas, elas não querem perder, mas elas só querem ter lucro na vida, e não importa o custo, não importa a quantidade, o esforço que elas fazem, elas querem ter lucro e mais lucro. Sabe, irmãos, a gente deve parar de olhar pelo lucro e a gente ver sacrifício, porque o sacrifício, ele deve ser feito por alguma coisa. Então isso é muito importante. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata da nossa vã maneira de viver, mas a gente foi comprado com sangue. Então isso é muito importante. Tem muitas pessoas que estão vivendo de uma forma tão desordenada, achando que dinheiro na vida é tudo, que quanto mais elas tiverem dinheiro, quanto mais elas tiverem poder, mais tiverem bens materiais, elas vão ter tudo. Mas não é isso, amados. Então, existem muitos lucros que são corretos, existem muitos lucros que são dentro da palavra de Deus, mas também existem as balanças enganosas, né? Existem balanças que dão um peso a favor de sempre quem está vendendo, quem está comprando nunca tem um lucro, sempre sai com prejuízo. E isso acontece em todos os lugares. Todos os lugares que a gente for andar e olhar, a gente vai ver que isso acontece. As pessoas estão tirando um lucro ilícito, e esse daqui era um tipo de um lucro que era ilícito. E o que resultou aqui foi o final, foi que Paulo e Silas, eles foram presos. Eles foram presos por causa disso, porque eles revoltaram aquelas pessoas. Perdeu o lucro para elas, perdeu tudo. Mas a gente deve entender que essas pessoas elas não conheciam a Deus. Se elas tivessem o temor de Deus, elas não estariam nem aí pelo lucro. Eles não comemoraram porque aquela pessoa, aquela jovem, ela foi resgatada daquele espírito imundo. Mas muitos deles ali, eles ficaram presos na mente deles. Então a multidão também se levantou ali contra eles e mandaram não só prender, mas como açoitar eles. Esse foi o sofrimento, por simplesmente ter tirado um demônio.
que estava atormentando aquela pessoa. E até os demônios conhecem. Acho muito interessante que o próprio espírito de adivinhação, ele fala, testificando que os homens que estavam ali estavam anunciando o caminho da salvação. E ainda dá uma definição que eles eram servos dos Deus Altíssimo. Eles eram servos de Deus. Os demônios, eles sabem, estão ao redor, mas eles sabem muito bem quem que é servo e quem que é escravo. Quem serve a Deus e quem não serve. Então a intenção deles é exatamente isso: penetrar na vida das pessoas e atrapalhar. Mas você não precisa de ser atrapalhado hoje, porque Cristo quer te libertar disso e dessas coisas. E se há algum espírito, algo que esteja incomodando, seja no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar, ou aqui ou agora, onde você esteja, em nome de Jesus, que seja retirado da sua vida. Em nome de Jesus, que seja expulso, para que você tenha liberdade, tá bom? E é sobre isso que nós vamos orar. Orar por libertação dessas coisas, porque o inimigo, ele não está de brincadeira, ele não veio para brincar, ele veio para destruir. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, no caso o ladrão. E ele é o ladrão, porque ele quer roubar tempo das pessoas para a pessoa ir para o inferno. Eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar juntos ao Senhor, tá bom? Ó, meu querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos tem concedido e que terminou. Que no âmbito que nós tenhamos uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, que nós possamos estar repousando as nossas cabeças e sabendo que o Senhor está conosco até a consumação do século. Ó Senhor, por essa pessoa que hoje está passando por angústias, que está sendo atormentada, seja ela por coisas ruins da vida, que não está conseguindo dormir, que está tendo tantas tentações e tribulações. Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar fortalecendo essa pessoa, o Senhor possa estar erguendo essa pessoa para que ela não venha cair, e mesmo assim, que ainda ela venha fraquejar, Senhor, te peço que o Senhor possa estar carregando ela nos braços, ó Pai. Senhor, por tantas almas que hoje estão possuídas por espíritos de engano, espíritos de adivinhação, que nada fazem a não ser destruir a vida das pessoas, que hoje, ó Pai, seja caído por terra essas coisas, que essas coisas possam ser quebradas pelo poder da Tua Palavra, que essas coisas possam ser, Senhor, quebradas e possam não mais vir nos atormentar, e que o Senhor nos dê a Sua armadura para que nós vistamos, para que nós possamos estar encontrando no Senhor descanso e auxílio para as nossas almas. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas petições e também os nossos agradecimentos que temos. Eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas para tantas pessoas, Senhor. Por isso, por essa noite, por essa alma que veio aqui, ela não veio à toa. O Senhor colocou um propósito no coração dela. Eu te peço que o Senhor possa estar ajudando ela a encontrar o caminho da salvação, o caminho de Cristo Jesus. E que se há alguma pessoa aqui que ainda tem balança enganosa, que está vivendo de lucros enganosos, que possa estar repensando na vida dela, que possa estar buscando o Senhor e pensando em abandonar essa prática e servir o Senhor, porque o Senhor tem prazer na justiça, e que assim seja, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ô meu querido irmão, meus amados que estão aqui hoje, eu gostaria de dizer para você que eu todo dia tenho postado mensagens de fé, mensagens de paz para o seu coração. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui e deixe o seu like, não custa nada, é de graça, e eu tenho certeza que Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E que se nós andarmos segundo a reta justiça dele, nós vamos ser muito felizes em nossa vida, ainda que venhamos nas tribulações da vida. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com vocês, tá bom? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.